Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de História aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareça aqui no nosso bate-papo, me manda aí um hello. E você que está aqui conectado com o nosso kit do canal Educação, que é a cidade de Palmeira e também de São Pedro do Piauí, por favor, apareçam aqui no nosso chat. É aquela função que eu sempre peço aqui a vocês, que os professores presenciais possam aparecer, né? E aí eu fico sabendo que realmente vocês estão aqui comigo, que vocês estão entendendo o conteúdo. Eu sempre digo como que a nossa aula, ela é um trabalho feito de forma coletiva. Então, de fato, é muito importante que vocês estejam aqui, tá certo? Então, aí o pessoal de Palmeira, por favor, apareçam aqui no nosso bate-papo. E a galera de São Pedro do Piauí também, tá? Na nossa aula de hoje, gente, dia 17 de outubro, nós iremos trabalhar um conteúdo novo, que é o nosso conteúdo de Revolução Francesa. Na aula passada, a gente viu Revolução Inglesa, que ocorreu na Inglaterra durante o século XVII e que conseguiu acabar com o absolutismo lá. E na aula de hoje, a gente vai estudar a Revolução Francesa, que ocorreu na França e que também acabou com o absolutismo dentro deste país, tá certo? Então, vão aparecendo aí no nosso chat. Olha, a nossa aula, ela será dividida em duas partes. Então, hoje é a parte 1, na próxima a parte 2, justamente porque Revolução Inglesa a gente até consegue estudar em uma aula, mas a Revolução Francesa ela é bem grande, né? São 10 anos de Revolução, então eu decidi dividir em duas partes. E aí, a gente também vai responder exercícios sobre o conteúdo, então, claro, né? Dessa forma fica bem melhor para você já saber se situar, se realmente você está entendendo o conteúdo ou não, beleza? Então, vamos lá. Olha, o objetivo da nossa aula, gente, é analisar os antecedentes, né? Como é que a França estava organizada antes da eclosão da Revolução de fato e compreender o processo de radicalização dessa Revolução Francesa, né? A gente vai aprender aqui quais foram as fases e de que forma que acabou impactando ali a vida do povo francês. Bom, quando a gente fala em Revolução Francesa, geralmente vem essa fotografia, essa pintura, na verdade, né, do que foi a Revolução. Então, o povo lutando, com a bandeira nas mãos, as mulheres também que participaram de uma forma bastante ativa na Revolução. E três palavrinhas resumem, né, a ideia do que foi a Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Eu quero que vocês lembrem-se bastante disso aqui, tá certo, gente? A ideia aqui é justamente o que é essa liberdade, né? Entender a luta do povo francês para participar das decisões políticas da França. Então, lá na Revolução Inglesa, a gente viu que houve toda uma questão religiosa, um conflito entre quem era católico e quem era protestante. A gente não vai ver esse conflito aqui na Revolução Francesa, porque não teve toda essa movimentação e discussão em relação à questão religiosa, tá certo? Então, lembrem-se disso, essas três palavras, né, expressam o sentimento do povo francês quando se inicia a Revolução Francesa, né? A ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. E por que igualdade, né? Por que essas palavras? Bom, para a gente poder compreender isso, é muito importante que a gente se ligue aqui no contexto histórico da época, tá bom? Então, antes da gente iniciar, eu quero saber aqui, cadê o pessoal de São Pedro?
São Pedro, cadê vocês? Ó, vou até escrever que nem vocês escrevem. São Pedro, cadê você? Me mande aí um hello no nosso bate-papo. Palmeira, cadê vocês? Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou começar o conteúdo, Palmeira, e eu quero saber se vocês estão aqui. Vocês sabem que eu me importo, que eu quero saber quem é que está aqui assistindo aula. Eu estou vendo que tem uma galera online tanto no YouTube, eu estou vendo que os polos estão aqui conectados. Então, se estão conectados, é porque a gente tem uma galera aí assistindo aula, né? Então, por favor, gente, manda um hello aí no nosso chat, tá certo? O pessoal de Palmeira, o pessoal de São Pedro do Piauí, vão aqui falando. Eu lembro que é o professor Riudenho. Não é isso, professor? Aí em São Pedro, se eu não estou enganada, ou é Palmeira? Coloca aqui no nosso bate-papo, quero saber se vocês estão aí. Olha aí, cadê o pessoal de Palmeira do Piauí? Cadê o pessoal aí de São Pedro do Piauí? Apareçam, tá certo? Estou esperando aqui vocês. Bom, então vamos lá, né, gente? Para a galera que está aqui assistindo a nossa aula no nosso canal do YouTube. Bom, para a gente poder entender o que foi a Revolução Francesa, é claro que a gente precisa compreender todo o contexto histórico que a França estava inserido. Então, primeiro, vamos relembrar aqui algumas fases da história que, inclusive, já estudamos aqui esse ano. Então, primeiro é o feudalismo, que era a base econômica do período medieval. Aprendemos que o período da Idade Média vai do século V até o século XV. E o feudalismo era muito marcado pelo trabalho com a terra. A terra era o que tinha valor. Né, isso São Pedro do Piauí. Chegaram aqui, boa noite. Então, a gente aprendeu que lá na Idade Média, gente, o feudalismo era uma relação. A Conceição do Canidé. Gente, eu estava sentindo falta do pessoal de Conceição do Canidé. Mas que bom que vocês estão aqui hoje, viu? Tudo bem com vocês? Coloquem aí, professora, por favor. Então, olha aqui. Feudalismo e Idade Média, né? Vou colocando aqui as datas para a gente se ligar, do século V até o século XV. O feudalismo, gente, ele era marcado por uma relação direta com a terra, uma sociedade muito desigual, em que a galera trabalhava de uma forma baseado na servidão. Trabalhavam, pagavam muitos impostos e mesmo assim não tinham nenhum direito, e ainda era um período que a Igreja Católica era a maior instituição religiosa da época, tá bom? Ó, a Fabiana disse que Betânia está acompanhando pelo YouTube. Olá, pessoal de Betânia. Que bom que vocês estão aqui, porque para mim não estava aparecendo, entendeu, professora Fabiana? Pois então, que bom que estão aqui também. Vou lembrar aqui de falar com Betânia também. Tá certo? E aí, depois, Betânia, a gente entra na Idade Moderna. Lembra que a Idade Moderna, galera, é do século XVI, tá? Lembra, é muito importante, e vai até o século XVIII. E se encerra justamente com a Revolução Francesa, que é quando a gente entra na Idade Contemporânea. Então, Idade Média era o quê? Feudalismo. Idade Moderna era o quê? Uma junção, né? Tá vendo aí a Idade Moderna, que é justamente onde entra a França aqui nesse período, né, gente? Lembra que o capitalismo ele nasce no final do século XV, né? Ali no final da Idade Média. Então, na Idade Moderna, que é justamente o contexto que a gente vai estudar, a Revolução Francesa, ela tá aqui dentro, ó, na Idade Moderna. O que era o sistema político na Idade Moderna? Absolutismo. Já tivemos uma aula só sobre absolutismo. Né, Jamile? Boa noite. E nós aprendemos o quê? Que o absolutismo é aquele regime em que todas as decisões políticas, econômicas, sociais, culturais, tudo isso fica concentrado nas mãos do rei ou da rainha, que são os representantes máximos da monarquia. A economia na Idade Moderna, gente, era baseada no mercantilismo, em que também já estudamos aqui.
o mercantilismo ele é um meio termo, ele não é nem feudalismo nem capitalismo, de fato ainda, né? Embora a gente possa também enquadrar em um capitalismo comercial. Então, é durante esse período que nós vamos ter a conquista, ocupação e colonização do continente americano, né? O Brasil, como nós já estudamos aqui, tudo isso aqui a gente já estudou, o Brasil colonial, né? O Brasil foi invadido por Portugal em 1500, no início do século XVI. Portugal era absolutista e a França também é. Ou seja, né, o poder político, econômico, cultural, social, tudo concentrado na figura do rei. E o mercantilismo, ele defendia que uma nação ela era rica pela quantidade de metais preciosos que ela tinha dentro do seu cofre público, podemos dizer assim. Então é por isso mesmo que a América ela vai ser explorada ao máximo, porque países europeus como Portugal e a Espanha vêm para a América justamente para poder fazer a retirada desses recursos, né, de dentro do nosso território. A cultura na Idade Moderna, Renascimento. A gente aprende que o Renascimento cultural ele começa na Idade Moderna, no século XVI. Ou seja, se na Idade Média era baseado o conhecimento na fé, a Idade Moderna é baseado na razão, na pesquisa, no conhecimento científico. As explicações religiosas, elas não conseguiam mais dar conta de todo o anseio, de toda a curiosidade do ser humano. Depois a gente tem a questão religiosa, que foi quando aconteceu a Reforma Protestante, que nós também estudamos. É um período em que a Igreja Católica ela começa a perder muitos fiéis, porque ela vai ser entendida como uma instituição corrupta. Porque a Igreja Católica ela vendia indulgências, né, que eram documentos que te garantiam que quando tu morresse tu poderia ir para o paraíso. Vendia objetos comuns, como um pedaço de madeira, um espinho, né, e dizia, olha, essa madeira é um pedaço da cruz que Cristo foi crucificado. Este espinho era da coroa de espinho de Jesus Cristo. Então isso começa a pegar muito mal para a Igreja Católica, ela perde muitos fiéis, surgem novas manifestações religiosas. Então, esse é o contexto da Revolução Francesa. Absolutismo, mercantilismo, renascimento cultural e reforma protestante. Beleza? Todo mundo entendeu? E aí, por que tem idade contemporânea aqui? Porque, gente, a Revolução Francesa, ela ocorre no final do século XVIII. Quando ela acaba, a história entra numa idade contemporânea, porque o absolutismo ele acaba na Europa, então a gente entra em uma outra fase na humanidade, ok? Bom, vamos adiante. Como era a sociedade francesa? Olha aqui, gente. Nós temos uma sociedade extremamente desigual. Aqui, ó, século XVIII, tá bom? Se liguem nisso. Então, vejam aí, 97% da população francesa, ela era composta por pequenos comerciantes, por camponeses e sans-culottes, né? Que era uma espécie de trabalhador urbano. E olha, 97%. Então, a maior parte dessa população, ela de fato era composta por uma classe trabalhadora, né, gente? Depois, a gente tem aí apenas 2% da população francesa era composta pela nobreza, que era conhecida como o segundo estado. E apenas 1% era o primeiro estado, que era representado pelo clero, ou seja, pela Igreja Católica, né, Conceição do Canidé. Então, a gente tem aqui no topo dessa sociedade o rei e a rainha. Por isso que a gente fala que é uma sociedade extremamente desigual, porque a maior parte da sociedade, gente, quase a sociedade inteira, eram trabalhadores que pagavam muitos impostos e mesmo assim não tinham nenhuma participação nas decisões políticas desta nação. Então é claro que isso vai começar a revoltar o povo, porque o povo pensa, poxa, eu vivo dentro da França, eu trabalho bastante,
importante, mesmo assim eu não tenho voz, mesmo assim eu não participo das decisões políticas. Então isso vai revoltando o povo. Inclusive, esta imagem que vocês estão vendo aqui era uma sátira, né? Uma crítica de que forma que essa sociedade ela era organizada. Porque olha aí, a gente tem esse senhorzinho, né, velhinho, cansado, né, com a roupa rasgada, tentando se segurar ali na sua bengala. E quem é que está em cima dele? Tá a Igreja Católica, né, e que é o clero, e o segundo estado, que é a nobreza. Ou seja, o povo é que trabalha, o povo é que sustenta, de fato, a sociedade francesa como um todo. Então, é óbvio que isso representa uma sociedade desigual. Então, olha aí, aqui nessa tabela, a gente consegue entender de uma forma perfeita como que isso estava organizado, gente. Então, nós temos aí uma sociedade em ordens, né? Uma sociedade desigual. Como, por exemplo, olha, a sociedade na França, ela era dividida por estados. Então, no primeiro estado, a gente tem quem? O clero, que é representado pela Igreja Católica. E o clero era responsável, né, pelas atividades religiosas e também pelo ensino. A educação era responsabilidade do clero. E quem era que estudava aqui? Apenas quem era rico, né, gente? Quem era pobre, quem era mulher, é claro que não tinha acesso, não tinha o direito à educação. E uma sociedade sem educação, é claro que é uma sociedade desigual. O segundo estado, representado por quem era nobre, representado pela nobreza. Eles tinham a responsabilidade com as funções militares, políticas e administrativas. O segundo estado, que era a nobreza, gente, eles eram muito privilegiados, né? Porque, olha aqui, tanto a Igreja Católica como a nobreza eram os privilegiados, porque eles possuíam uma grande quantidade de terra, e nós já sabemos que quem tem terra aqui nesse período tem poder. Também eles tinham acesso aos cargos públicos. Então, o rei ou a rainha colocava no cargo público a galera que era uma amiga deles, né? A gente, hoje, por exemplo, para você poder ocupar um cargo público, você, né, precisa, pelo menos, fazer um concurso, que é aquela ideia, né, aquele sonho de qualquer brasileiro, é poder fazer o concurso, né, gente? E trabalhar dentro de um órgão público, porque vem toda aquela ideia de estabilidade financeira. Mas aqui não, aqui ocupava o cargo público quem fosse amigo e amiga do rei. Né? Então, eram todos esses privilégios. Outro privilégio, a galera que, tanto da Igreja Católica como os nobres, gente, não pagavam impostos e ainda eram responsáveis pela própria justiça. Ou seja, eu sou uma juíza e a minha amiga comete um crime. Eu vou lá e digo que ela é inocente, porque não tinha essa divisão de poderes, né? Então, o próprio rei, ele era juiz. Então, é claro que ele inocentava e acusava quem ele quisesse, né? Era de acordo com os interesses dele. Então, é claro que a justiça, ela era nula, ela era inexistente aqui na França durante esse período. Bom, e quem era que estava lá no terceiro estado, gente? Eram os trabalhadores, que tinham a função em relação ao comércio, o artesanato, a agricultura. E é claro que eles não eram privilegiados, né? Porque eles trabalhavam com diversas atividades econômicas, pagavam muitos impostos e não tinham nenhuma participação política. Então, como vocês podem ver, era uma sociedade bastante desigual, certo? Bom,
Outro ponto, né? Então, aqui a gente já entendeu o contexto histórico da Idade Moderna, absolutismo, renascimento cultural, mercantilismo, reforma protestante. Vimos aqui como que a sociedade ela estava organizada e agora eu quero falar aqui de um tema um pouco mais transversal, que é em relação à moda. Né? A gente sempre acha que moda ela é apenas aquilo que você vê na vitrine, né? Os desfiles de moda na França e justamente a França ela era uma referência nessa ideia da moda, do luxo, da sofisticação. E gente, mesmo antes de começar a Revolução, a moda ela gerava esse impacto aqui na França, né? Então, até aqui mesmo no Brasil, né? O Brasil, um país tropical, quente pra caramba, e mesmo assim a galera queria andar vestidos, né, da forma como o povo andava na Europa, em que o clima era completamente diferente, né? E por que que a moda, ela também é história? Porque a moda, gente, ela marca uma forma de se expressar, um comportamento e roupa também é expressão. A gente consegue expressar uma ideia, um posicionamento político também através da roupa. E foi isso que aconteceu na França, né? Então, a forma como a galera se vestia dava a entender se era uma galera que estava do lado da revolução ou se estava do lado da monarquia. Aqui vocês estão vendo uma edição do Jornal da Moda e do Gosto de 1790, no final do século XVIII, em que indicava que as mulheres ricas, né, deveriam usar cores listradas para poder dizer que elas apoiavam a monarquia, que elas apoiavam o rei da França, né? Então, tá vendo aqui? Olha aqui a corzinha na roupa dela, ó, vermelho e azul, ou seja, ela apoiava a monarquia. Então, ela apoiava uma sociedade absolutista. Ó, um modelo destinado às mulheres patriotas sugeria que ela deveria usar uma roupa com um azul royal e um chapéu de feltro negro e a roseta tricolor, né, que era justamente uma espécie de lenço que elas colocavam em volta do pescoço. E o traje masculino, né, que era o traje patriótico, deveria ser um tecido preto, mas deveria ter uma faixa no seu corpo que levaria as cores da França, o vermelho, o azul e o branco, né? Então existia todas essas regras e a revolução ela já começa assim com essa discussão de que forma que as pessoas deveriam estar se vestindo, né? Então, e aí percebam, a gente já está entrando aqui em todas essas questões da Revolução, né? E aí vem o que? Uma frase que ela marca essa Revolução Francesa, que é quando a Maria Antonieta, ela é questionada, Maria Antonieta, né, a rainha da França, eu acho que eu não coloquei aqui, não coloquei. Mas tem um filme, gente, que é muito interessante, que o nome do filme é Maria Antonieta, que a diretora é a Sofia Coppola, e que mostra um pouco quem era essa Maria Antonieta, né? Eu já fiz a aula da próxima semana, mas a gente numa revisão vou trazer, né? Quem era a Maria Antonieta? Gente, ela era uma rainha, ela era muito jovem. A Maria Antonieta, ela tinha apenas 14, acho que era 14 anos. Então, ela era uma pré-adolescente, né? Então, ela era muito conhecida, gente, pelas festas, pelo luxo que ela vivia. Ela tinha uma casa separada apenas para fazer uma espécie de festinha, né? Então, chega um momento, né, em que as pessoas elas começam a dizer, olha, rainha, a gente está passando fome porque a França é muito desigual, a gente não tem nem pão para comer. E olha a frase dela que acabou entrando para a história, uma frase de muito mau gosto, né? Que foi, não tem pão, então que comam brioche. E o brioche, gente, é uma espécie de pão francês, é muito comum, né? Já também está aqui no Brasil, afinal de contas, a gente teve também esse impacto dos colonizadores e a França também, né?
impactou a história aqui da colonização no Brasil. E aí o brioche era um pão que ele ainda era mais caro do que o pão tradicional. Então ela fala isso aí de uma forma irônica, né? Ah, galera, não tem pão para comer, então vão comer picanha. Tipo isso, sabe? É isso que ela quer dizer. E aí, se tu não tem pão para comer, tu vai ter carne que é muito mais cara para comer? É claro que não, né? Então isso começa a se gerar também uma revolta, porque era uma elite que em nenhum momento ela se preocupava de fato com aquele povo que estava passando por uma série de desigualdades, né, gente? Então, tem uma frase aqui, aí ela diz, né? Tanto protesto por causa de apenas 20 centavos, né? Se não tem ônibus, por que não usam táxi? Né? Aqui é uma outra sátira devido a algumas manifestações populares que a gente já teve aqui no Brasil pelo aumento da passagem. Inclusive, a própria cidade de Teresina já passou por uma situação assim no ano de 2011. É algo que é lembrado a 2011 ou 2012? Acho que 2012, né? A gente está fazendo 10 anos do movimento do contra-aumento que aconteceu aqui na cidade de Teresina, que parou a cidade, foi notícia nacional. Então, realmente, conseguiram, né, baixar. Eu ainda era e eu tinha acabado de entrar praticamente na universidade, então é algo muito forte na minha lembrança, né, de quando o povo se reúne, se organiza para gerar uma mudança na sociedade, a gente vê essa mudança acontecendo. E é um pouco também o que aconteceu aqui na França, né, gente? É o povo se organizar para, de fato, reivindicar, tá certo? Bom, então aqui, no início de 1780, percebam que eu estou explicando todo um contexto histórico, tá certo? O pessoal de Betânia, de Conceição do Canidé. Então, olha aqui, no início da década de 1780, e lembra que a Revolução ela começa só em 1789. A França se encontrava em uma grave crise econômica e financeira e as principais causas foram: primeira causa, Guerra dos Sete Anos, que ocorreu de 1756 até 63, que foi uma guerra entre França e Inglaterra, também por questões econômicas, né, gente? Então, é a derrota, a França perde para a Inglaterra. Depois vem a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que inclusive vai ser uma das nossas próximas aulas, que foi França e Inglaterra, né? Porque a França, gente, ela era bem inimiga da Inglaterra porque elas duas eram duas potências econômicas, né? Então elas acabavam rivalidando entre elas. E aí, como a Inglaterra, ela colonizava os Estados Unidos e os Estados Unidos lutava para se tornar independente, a França vai lá e apoia os Estados Unidos, entendeu? E aí, isso também, na questão econômica, vai ser negativo para a França, porque a França vai entrar em uma guerra, e quando você entra em uma guerra, é claro que você tem uma perca muito grande da economia no seu país, porque tu vai precisar de armamento, né? Tu vai precisar enviar soldados, a industrialização cai, a agricultura cai, as pessoas ficam desempregadas, então é claro que isso também foi negativo para a França. Outra questão foi o Tratado Comercial de 1786, que foi assinado com a Inglaterra, que levou à falência de indústrias francesas e aumentou o descontentamento da burguesia, dos comerciantes, né, gente? Porque esse tratado era a ideia de que a França venderia champanhe para a Inglaterra e a Inglaterra venderia tecidos para a França. Mas acabou não sendo um bom negócio para a França e é claro que os comerciantes ficaram bem satisfeitos. Depois ainda teve os fenômenos climáticos, que prejudicaram bastante as colheitas e aumentaram o preço do trigo e do pão, né, gente? Que era a base da alimentação do povo pobre. E é claro que isso causou muita fome e muita revolta em quem era ali a classe dos trabalhadores, né? Tanto urbano quanto rural. E ainda uma outra revolta
foram os gastos da nobreza, né, que existiam muitos gastos com luxo, com festas no Palácio de Versalhes, que eram bancadas pelos impostos pagos pela burguesia. Então, tá vendo, gente, como uma guerra, um conflito, na verdade, dentro do próprio país, ele não começa do dia para a noite. Levou praticamente mais de 10 anos para a Revolução ela eclodir. Então, o povo já estava em uma situação de revolta há bastante tempo, é claro, né? Então, foi só piorando a situação, até que, enfim, a gente entra na Revolução Francesa de 1789, final do século XVIII, e agora a gente vai analisar as etapas da Revolução. A primeira delas, gente, foi a Assembleia dos Estados Gerais, ou seja, foi uma assembleia que juntou trabalhador, nobre e também a Igreja Católica. O objetivo era para resolver a questão dos impostos. Então o rei ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais, né, com os representantes dos 3 estados. E os membros do terceiro estado, gente, que eram os trabalhadores, eles juraram não se separar enquanto não redigissem uma constituição para a França. Né? Então, a galera que estava em uma crise, o rei basicamente achava que aumentar imposto poderia resolver essa crise econômica, e é claro que o povo que trabalhava, que já pagavam altos impostos, não iriam concordar com isso. Então, um marco da Revolução Francesa foi isso aqui, a queda da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. A Bastilha, gente, ela era o quê? Ela era uma prisão. E quem era que estava preso na Bastilha? Era justamente a galera que era contra o absolutismo. E aí, como o rei ele era absoluto, ele poderia fazer qualquer coisa, quando ele, né, via um movimento contra a sua forma de governo, ele simplesmente mandava a galera para a prisão. Então, a Bastilha ela era uma prisão política. Por isso mesmo que ela era um símbolo da tirania e da violência da monarquia francesa, né? Era onde se mantinha os presos políticos, as pessoas que lutavam contra o absolutismo na França. E por que queda da Bastilha? A queda da Bastilha ela está relacionada a isso aqui, ao grande medo. Porque, gente, a Bastilha, a prisão, ela caiu de fato, né? O próprio povo foi até a prisão, abriu a prisão, libertou quem estava preso. Muitas pessoas foram mortas aqui nesse período, e é por isso que é marcado como o início da Revolução. Né? Houve do dia 14 de julho, que foi o dia que a prisão foi aberta, e os presos políticos libertados, e durou até o dia 4 de agosto, ficou conhecido como Grande Medo, porque foi uma série de revolta dos camponeses contra o absolutismo, né, gente? Contra a aristocracia que submetia o povo à servidão. Lembra que a servidão era algo, gente, lá da Idade Média. E a Idade Média já havia pelo menos 300 anos que havia acabado. Mas mesmo assim, o povo na França sofria as consequências, né? Era um povo extremamente explorado. Então, chega um dia que a galera fica revoltada e vai lá e quebra, abre a prisão, né? Então, entramos agora na primeira fase dessa revolução. A gente vai ver aqui pelo menos 3 fases. Então, a primeira fase é a da Assembleia Nacional Constituinte, de 1789 até 1892. Aqui, um grande marco foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é justamente nesse momento em que vai discutir sobre liberdade, igualdade e o direito à opressão. Né? Então, a galera dizia, olha, a gente está no século XVIII, a gente não tem nenhum direito e a gente não quer mais viver em uma nação que esteja organizada em uma ditadura, em uma opressão. Então, era uma forma de resistir, era uma forma de lutar contra o absolutismo que representava toda essa violência, tá certo?
Aqui, gente, nessa primeira fase, é o domínio político da alta burguesia. Quem era a alta burguesia era justamente os comerciantes, né? Os comerciantes ali, não um pequeno comerciante, mas um grande comerciante, que tinha de fato um poder econômico em suas mãos. E aí, olha o que é interessante. Por que que o nome é Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Porque o direito das mulheres ficaram desconsiderados, embora as mulheres francesas elas tenham tido uma participação muito forte. A gente ainda vai ver isso aqui na nossa aula. É, ainda que dentro dessa assembleia, gente, que é a primeira fase da revolução e quem está aqui no poder nesse momento é a burguesia, beleza? Então aqui nós temos a Constituição, a primeira, né, aqui nesse período, ainda vai ter mais duas. E aí, nessa Constituição aqui de 1791, é o quê? O que que vai prevalecer? A França vai continuar sendo uma monarquia, afinal de contas, o rei não queria largar o poder. Ficou, né, certo que o poder executivo caberia ao rei, ou seja, o rei continuaria exercendo todo o seu poder político. Ocorreu a abolição da servidão, então a alta burguesia, né, decide, não, galera, beleza, o rei continua no poder, mas a gente vai acabar com a servidão, porque lembra, né, gente, a servidão eram camponeses que trabalhavam muito, pagavam muitos impostos e não tinham nenhum salário, né, a galera era explorada ao extremo. Também aqui a burguesia acaba confiscando os bens da Igreja Católica, que ainda era uma instituição muito rica, e também decidem acabar com o dízimo. Nesse momento é instituído, olha aqui, uma forma de governo que é o que prevalece no Brasil, que são os três poderes, que é o executivo. No executivo a gente tem quem? A presidência da República, o governo do Estado e as prefeituras. No legislativo, o Senado e os deputados e vereadores. E o judiciário, né, que é responsável aí pela justiça dentro do nosso território. Nessa Constituição de 1791, o voto ele era censitário. Então, gente, isso não gerava uma mudança, porque só votava quem tinha renda, quem tinha terra. Então, só votava quem era rico. Então, o povo pobre continuou sendo excluído, né? E falaram que existe uma igualdade civil, ou seja, todas as pessoas seriam iguais perante a lei. E aí um ponto, só para a gente fechar, né? Vocês viram que as mulheres são excluídas dos direitos. E aí a gente precisa falar aqui da Olympe de Gouges, que ela criou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791 como uma resposta, né? Porque não tinha direitos femininos na Declaração de 1789, só tinha direito para os homens, né, gente? Mas aí o que que acontece? Ela acabou sendo acusada de ser contra a revolução e de não seguir as obrigações do sexo feminino, que era ficar em casa cuidando de filho, do marido, né? Então era uma sociedade, claro, extremamente patriarcal, em que viu o homem como sujeito universal, né? O homem, ele é o dono da terra, ele é o dono da mulher, ele é o dono dos filhos, ele é o dono dos servos. Infelizmente, a Olympe de Gouges ela acabou sendo guilhotinada, teve a sua cabeça arrancada em praça pública, né, gente? Então, a gente vê como que os direitos das mulheres ao longo da história sempre foram negados, né? É por isso que eu sempre digo, quando a gente conquista um direito, como o direito ao voto, como a abolição da escravidão, como o direito de trabalhar, de estudar, é sempre uma luta. Nada nos é dado. A gente teve que lutar para poder conquistar esses direitos, né? E é claro que isso foi do movimento das mulheres, que hoje a gente é um movimento, né, o feminista, que sofre tanto preconceito, porque se entende que é um movimento que luta pela superioridade feminina. Isso não é verdade. É um movimento que a gente luta para que a gente possa ter os mesmos direitos dentro da sociedade que a gente vive, tá certo?
Então, olha aí, a nossa aula ela acaba aqui, a primeira parte da nossa aula. Na parte 2, a gente vai ver aqui a participação das mulheres nesta revolução. Iremos analisar a fase 2 e ainda iremos responder algumas questões sobre esse conteúdo, ok? Então, fiquem aí, coloquem aí no nosso bate-papo se estão entendendo, se está tudo certinho, porque na parte 2 a gente vai continuar, ok? Então fica aí que daqui a 3 minutos eu estou de volta.